Olá a todos, como vão? Bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal. E hoje vamos continuar nossas aulas sobre TCO e falar finalmente sobre os formulários. O nosso formulário de TCO, que também é o do BOC e também do BOPMRN. Mas antes de iniciarmos a aula propriamente dita, vamos falar da nossa palavrinha. A nossa palavra é ordem pública. E vocês mandaram várias sugestões, mandaram vários conceitos, e vamos ver agora como é que ficou. Olha aí nossa nuvem de palavras sendo formada. Isso. Então, essa é a nossa nuvem de palavras. Tem ali paz social, organização, legalidade normal, segurança, legalidade, controle, estado de legalidade, regras. Então, ordem pública é um conceito muito amplo, mas como fala bem o artigo 144, e que define a nossa atividade de policial militar, polícia ostensiva responsável pela ordem pública e a paz social. E esse conceito muito amplo nos permite visualizar onde a gente vai interferir. Nós vamos interferir onde tem conflito, e o conflito gera a desordem, que acaba com a paz da sociedade, e essa paz é um conceito muito subjetivo também, e então nós temos que atuar. Errado alguns pensarem que nós só atuamos em situações de crime. Crime vai ser uma coisa além do nosso trabalho, quem trabalha com a parte de prevenção. Então, quando a gente fala em ordem pública, é algo muito amplo, é algo que podemos atuar em vários momentos, certo? Gostei muito da contribuição dos senhores. Só para vocês terem em mente que nós estamos trabalhando. Nós temos aquela situação de conflito que não chega a ser um crime. Vamos ter o crime de menor potencial ofensivo, que nós estamos agora trabalhando com o TCO. E vamos ter ainda o crime de maior potencial ofensivo e ainda um crime mais grave, que é aquele que vai tirar a vida de alguém. Então entenda que existe um escalonamento. Então nós temos que nos preocupar com tudo. E boa parte das ocorrências que os senhores vão pegar e as senhoras vão pegar na rua serão relacionados muitas vezes à resolução de conflitos. Por que eu estou falando isso? Porque o TCO, em algum momento, ou o BO vai ser somente uma resolução de conflito que vocês vão fazer, certo? Então, a paz social, a ordem pública começa com a gente, certo? Individualmente, como cidadão, e nós, como policiais, somos o primeiro acesso ao Estado a manter todo esse sistema funcionando, certo? Não só nós, é claro, mas nós somos uma peça importante nisso tudo. Só para refletir qual é a nossa amplitude de atividade. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser entender as nuances do boletim de ocorrência circunstanciado, que é o BOC, que eu falei a aula passada, que ia falar nessa aula. É algo mais rápido, certo? Vou apresentar o formulário, finalmente, da PMRN, para o TCO, o BOC e o BOPMRN. Descrever o preenchimento do TCO, do BOC e do BOPMRN, certo? Descrever o processo de atendimento de ocorrências de infrações penais, de infração de menor potencial ofensivo, mais comuns no RN, como prometi. Verificar processo de implantação. Tem pergunta lá atrás, da primeira aula. A implantação é real? Vou explicar como é a nossa questão de implantação. E, finalmente, a nossa prova em grupo, viu? Para isso, vamos seguir o seguinte sumário. Vamos falar sobre o processo de lavratura do BOC, formulário da PMRN, detalhamento do processo de lavratura de crimes de menor potencial ofensivo no RN, quais são os crimes mais comuns, implantação no RN. Vou apresentar para vocês a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Processos Sustentáveis de Segurança Pública e, finalmente, falar mais uma vez da prova prática. Lembra da prova prática. E, para isso, imprimir formulário, pessoal. Desculpe ter avisado antes, mas o ideal, antes de começar essa aula, é os senhores e as senhoras imprimirem. É uma folhinha frente e verso, somente. Eu não consigo imprimir frente e verso porque eu sou bizonho, mas é somente um frente e um verso. Isso aqui é o nosso formulário da PMRN, com cores, eu vou explicar essas cores também. E além disso, nós temos os nossos formulários acessórios. É um termo de apreensão, é uma solicitação do exame de corpo de delito e um lado de constatação provisório. Esses modelos foram
foram definidos por uma equipe multidisciplinar da PMRN há 3 anos atrás, a antiga comissão. Essa comissão vai ser criada, vai ser a nova comissão. A princípio, esse formulário foi aprovado por muita gente, contudo, pode mudar. Então, os senhores vai ser um dos mais que vão testar esse formulário, inclusive eu quero feedback sobre esse formulário. Então, dá uma pausa aí, imprima e volta para cá. Mas só explicar como é que vai ser a avaliação. Desde já, façam grupos de 5, certo? Nesse grupo de 5 vai ter um policial comandante de guarnição, um patrulheiro, um acusado, uma vítima e testemunha. Claro que esses 3 aos 5, acusado, vítima e testemunha, em algumas ocorrências isso pode mudar e nós vamos ver o porquê. Como eu falei, imprima os formulários. Imprima os formulários. Uma folhinha dá por grupo, certo? Em algumas ocorrências, é claro, vocês vão ter que imprimir o laudo para aprender algumas coisas durante a ocorrência de vocês. Então, antes de iniciarmos a questão mais sobre os crimes e sobre o formulário, vou apresentar para vocês o nosso BOC, que é o termo, é o boletim de ocorrência circunstanciado, certo? Para que serve o BOC? É quando um adolescente de 12 a 17 anos, atentos, adolescentes, comete um ato infracional, certo? E esse boletim circunstanciado de ocorrência vai ser utilizado, como já falei, lavrado por nós, para constatar um ato infracional cometido por adolescentes sem violência ou grave ameaça, certo? Então, se tem um ato infracional cometido por um adolescente sem violência ou grave ameaça, vocês vão registrar um BOC. Como? Então, antes de tudo, vamos adequar a terminologia. Vocês viram que eu estou falando agora de ato infracional, não estou falando nem de crime, nem contravenção. Por quê? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por adolescente. Então, o adolescente não comete crime ou contravenção. Ele comete ato infracional. Ok? Só para todo mundo ficar com a mesma nomenclatura em relação a esse tipo de coisa. Outra situação é apreensão. Você não prende adolescente, você apreende, certo? Como tem aqui no slide, é um ato de restrição temporária da liberdade do adolescente que é autor do ato infracional. Tá bom? Então, nos termos da Lei 8.069 de 90, considera-se criança com idade inferior a 12 de idade e adolescente igual ou maior de 12 até 18 anos. Ou seja, nós estamos falando de adolescente, não é criança, certo? Outro ponto, não vamos utilizar o termo de menor, tá bom? Isso não existe. Existiu já um momento, agora é criança e adolescente, certo? Esse é o termo correto a gente utilizar nas nossas ocorrências, nos nossos boletins, certo? E pode cair na prova isso aí, hein? Atentos. Então, continuando ainda em relação ao BOC, certo? No BOC, nós temos que preencher também um termo de entrega de adolescente e comparecimento do responsável. O responsável que vai assumir o compromisso de comparecer à audiência, certo? E quem é esse responsável? Pode ser um responsável, pode ser os pais, pode ser o conselho tutelar. É uma rede de muitas pessoas envolvidas em relação às ocorrências, que nós muitas vezes na rua, de madrugada, não temos esse suporte. Só para adiantar como é que vai ser o drama, já passei a madrugada inteira com criança e com adolescente em relação a ato infracional e não tinha o suporte. Então, eu acho que é importante termos em mente de estreitar laços com conselhos tutelares, Ministério Público, Justiça, e vocês vão ver que isso é necessário, isso é importante, que a gente não faz o processo sozinho. Então, nós temos que ajustar muita coisa, certo? Outra coisa é que tem muita demanda que é prevista na lei, no ECA, no artigo 174, de apresentação do adolescente no mesmo dia. Isso não é possível pelas experiências. Tudo isso, como eu falei, tem que ser contato com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, a fim de melhorar esse processo de atendimento de ocorrência. Então, mais uma vez, se no caso for uma criança que cometeu um ato infracional, certo?
tem que se fazer não se faz o BOC, certo? Faz um boletim de ocorrência para depois ser encaminhado ao Ministério Público. Isso tem que ser muito ajustado. Mas como eu falei, tudo tem que ser registrado, BOPMRN. Esses casos omissos em relação à criança cometendo esse tipo de coisa, esses atos infracionais, certo? Se for um ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, que nem cabe TCO, mas são casos, ocorrências policiais que não são tão incomuns assim. Que eu já peguei ocorrência de criança, de adolescente e de criança também, criança na verdade, que cometeu uma lesão corporal grave. Um facão, ele estava de posse de um facão, essa criança, e atingiu um senhor lá em Ponta Negra, na época. Era um vendedorzinho de praia, e a criança atingiu o senhor com um facão na altura da orelha, porque ele se abaixou para não pegar no pescoço. Enfim, uma ocorrência complicadíssima, certo? E tem que ter todo o suporte do Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude, para a gente tentar dirimir essa situação. Tá bom? Então, lembrando, ato infracional cometido por adolescente sem violência ou grave ameaça, BOC. E como é o processo? Então, o processo, só para deixar mais claro, o início é a infração de menor potencial ofensivo, ok, sem violência ou grave ameaça, e o autor é um adolescente. Então, esse é o início do nosso processo. Primeira coisa, contato com o responsável, certo? Pai, guardião, tutor ou representante do conselho tutelar. Nunca aparece esses responsáveis. Já fica, vamos dizer assim, fica já imaginando como é a situação. E é bom sempre ter contato com o conselho tutelar, telefone, endereço. Você coleta a assinatura do responsável no termo de entrega, de comparecimento e responsabilidade, certo? E se nesse momento houver recusa, mais uma vez, não vou assinar o termo de comparecimento da audiência. Isso o responsável pelo adolescente. Polícia Judiciária, certo? Dirige-se à Polícia do Judiciário, no caso a Polícia Civil, a delegacia mais próxima. Outra coisa, outro detalhe, nós temos decisões do STJ relacionado a essa matéria, que não existe necessidade de representação da vítima em caso de ato infracional, certo? Só para vale salientar. Então, depois que você encontrou o responsável, assinou o termo, começa a qualificação dos envolvidos. Qualifica vítima, qualifica o acusado, que vai ser o adolescente, qualifica o responsável, certo? Adota as demais medidas administrativas atinentes ao caso. Se for o caso, apreender alguma coisa. Se for o caso, aprender som, por exemplo, aprender veículo. Depende da situação, depende da ocorrência. Vai encaminhar o BOC original para a unidade policial e o resto se segue como se fosse TCO, mas só que vai no caso para o Ministério Público. Então, nosso fluxograma: adolescente em flagrante de ato infracional, violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça, sim. Então, se é sim, violência ou grave ameaça, elabora BOPM, condução à Polícia Civil. Não faz TCO. Não tem grave ameaça, elabora o BOC. Contato com os pais, responsável ou conselho tutelar. Termo de entrega de responsabilidade. Remessa à unidade policial. E remessa ao Ministério Público. Simples, tá bom? Relembrando, adolescente, ato infracional, em flagrante em ato infracional, certo? Certo? Esse ato infracional pode ser um crime ou uma contravenção, certo? Se não tiver violência ou grave ameaça, elabora o BOC. Se tiver violência ou grave ameaça, que é um crime, aqueles crimes mais graves, BOPMRN e Polícia Civil, tá bom? Só para a gente fechar aqui, BOC é isso. Então vamos para o que interessa finalmente, vamos para os nossos formulários, certo? Espero que vocês tenham feito a impressão do formulário, não sei se dá para ver direitinho, mas está aqui o formulário impresso, uma folhinha 4 nesse caso. Eu vou explicar como é o que nós temos hoje de formulário.
Então, pessoal, nós temos um formulário da PMRN, foi elaborado, como eu falei, em 2016, certo? 2016, 2017 foi elaborado, uma comissão se reuniu, pegou vários modelos do país e outras experiências e fizeram nossa primeira versão, essa é a versão 1, certo? Desse formulário. Contudo, esse mesmo formulário nós temos 3 tipos de versões. A versão autocopiativa, que é aquela que você escreve em uma versão e ela copia para outra, como se fosse papel carbono, mas não é papel carbono. Temos a versão impressa, que é essa, que está aqui na minha mão, e a versão digital, que alguns perguntaram, e a versão digital vai existir? Está em processo, vou explicar no final, certo? E nós temos os tipos de formulário da PMRN em relação ao TCO. Nós temos o principal, que é esse aqui, que é o mais importante, vamos dizer assim. Temos o termo de apreensão, solicitação de exame de corpo de delito e o laudo de constatação provisória. São formulários simples e fáceis de preencher, vocês vão ver. Então vamos primeiro falar sobre a versão autocopiativa. A versão autocopiativa é, como eu falei para vocês, é uma versão que quando você preenche, ela também passa para uma versão para a vítima. Ou seja, você fica com 2 cópias, certo? São blocos de 25/2, que é maior do que esse aqui, inclusive. Tem uma numeração própria para controle. Existem 2 vias, a via do policial, que é a via branca, que é o TCO de fato, e a via azul, que é do declarante. Está em processo de licitação, como eu falei. A licitação foi semana passada. Quem estiver vendo esse vídeo foi na primeira semana agora de outubro. Como eu falei, são 2 vias, uma via em branco e uma via azul. A via em branco é do policial e a via azul é do acusado, da vítima, do testemunha, quem quiser ficar com a sua via. Certo? E nós temos regras para utilizar, né? Nunca usar o bloco como apoio. Você vai ter um bloquinho, como vocês estão vendo aí na foto, e nunca utilizar o bloco autocopiativo como apoio. Tem que colocar um suporte sempre embaixo. Seria algo nesse sentido aqui, ó. Uma capinha, um papelãozinho para proteger, certo? Não dobrar os formulários de caneta azul ou preta, só isso. Esses formulários, como eu falei, estão em processo de licitação. Voltando, terminando aqui. Nós temos a versão impressa, que a foto é essa daqui. Deixa eu só aumentar. Eu imprimi agora aqui em casa, então essa é a nossa versão impressa. É uma folha A4, o policial imprime na unidade, coloca ali suas folhinhas na sua pastinha e vai para a rua trabalhar. Enquanto não tiver o autocopiativo, vai ser esse. O ideal é que cada policial tenha seu talão. É esse o nosso projeto. E como eu falei, é projeto. Nós queremos migrar logo para o digital. Então nós temos os tipos de formulário. Temos o TCO-BOC, que é esse aqui, principal. Aí tem esse aqui também, que é o termo de apreensão. Vai estar na tela, estou adiantando aqui. Nós temos a solicitação do exame de corpo de delito e o laudo de constatação provisória. Beleza? Vamos lá, bater um por um. Então, o primeiro formulário é o nosso principal, que é o maior. É o nosso formulário único para o TCO, para o BOC e BOPMRN. Se vocês prestarem atenção, ele tem aqui em cima, deixa eu tentar aqui arriscar para vocês verem. Quando vocês imprimirem, vocês vão ver isso também. Nós temos o campo do TCO, o campo BOC e o campo BOPMRN. Dependendo do que vocês se depararem no local, vocês vão marcar um X aí. Sugestão minha deixe para marcar isso quando vocês já estiverem sabendo de tudo, certo? Nós temos um esquema de cores aqui, né? Vermelho e azul, amarelo e azul, azul. O vermelho é uma ocorrência onde o acusado, nesse caso, vai ser um adulto. E quando o acusado é uma criança ou adolescente, vocês vão ter que usar as cores em amarelo. E vocês já podem ver que está embutido no corpo desse documento o termo de entrega de criança e adolescente. Está embutido também o termo de representação que vocês vão usar. E também está embutido no documento o termo de compromisso. Tudo numa folha só. Entendeu? E nós temos ainda o espaço aqui, ó, para declaração do acusado ou da vítima ou da testemunha.
Dependendo do que você selecionar, TCO, BOC, BOP-MRN, autor, vítima, testemunha ou outro, que nós temos outras pessoas que podem ser autor, partícipe ou outra entidade que aparecer aí na ocorrência, vocês podem usar o formulário como vocês quiserem. Vocês não preenchem tudo, só preenchem o que vão utilizar. Se eu for o autor, vocês vão preencher o quê? TCO, se for um TCO, ok. Autor é adulto, então vocês vão pegar só qualificá-lo aqui nos campos, nesse caso aqui. Vão pegar a declaração e ele assina aqui embaixo, ó, o termo de compromisso. E se for, capitão, a vítima, mesmo formulário, vocês vão utilizar TCO, marca o TCO aqui, marca a vítima aqui, qualifica a vítima, preenche a declaração e a vítima, se for o caso, vai dar a sua representação aqui. E do mesmo jeito, se for um BOC. Seleciono o BOC, seleciono a criança adolescente aqui, no caso adolescente, certo? Pega a declaração do adolescente ou do representante legal e faz o termo de entrega. O termo de entrega é esse aqui, ó. Vocês viram que é um documento que faz tudo. Além disso, nós temos... deixa eu mostrar aqui rapidinho. So done, here, ok. Ok, vamos lá. Então, nós temos o termo de apreensão. O termo de apreensão é para você apreender objetos de crime, de contravenções, que você acha que vai dar materialidade. Exemplo prático. Som alto. Se tiver um som alto, você vai aprender o equipamento de som. Nós temos também a situação do fiel depositário. Por exemplo, ocorrência, eu vou explicar lá na frente a situação do fiel depositário, na ocorrência que eu vou demonstrar lá na frente. Além disso, pode ser um termo de destruição, pode ser um termo de soltura de animais, certo? Isso é mais relacionado a questões ambientais. Isso tem instrução na CIPAM só para isso. A CIPAM é a Companhia de Policiamento Ambiental. Então, essa parte mais específica da CIPAM não vou detalhar tanto, mas existe também essa situação. Nós temos também a situação da solicitação de exame de corpo de delito para aquela questão de lesões corporais, certo? Se necessário utilizar. E nós temos também um laudo de constatação provisório. O principal situação que você vai utilizar esse laudo vai ser em ocorrências envolvendo o artigo 28 da Lei de Entorpecentes, que é o posse de entorpecentes. Vou explicar essa questão aqui lá na frente. Então vamos para o primeiro formulário. Atentos! Atentos! Mais um tempinho, vamos dar uma pausa aqui para vocês imprimirem. Estou esperando. Então, pessoal, esse é o nosso formulário, está no Zoom aí, vocês estão com ele na mão, certo? Com ele na mão, vamos bater item por item. Então, vamos lá. Nós temos primeiro esse número. Esse número é o número único do TCO, certo? E esse T é o teste, é o primeiro que vai sair, que vai sair, vai ser a letra T. Isso é a princípio, a licitação está em andamento, isso pode mudar. Nós temos agora a linha, que é a linha 01, a linha 1, é a linha do qual você selecionar se é TCO, BOC ou BOP-MRN. Nós vamos qualificar e identificar a nossa guarnição, certo? Você pode dizer que tem vários detalhes aí para colocar detalhes da guarnição. Isso é simples. Depois disso, vamos falar se vai ser o autor, vai ser adulto, criança, adolescente, vai ser vítima, vai ser testemunha ou vai ser outro. Como eu falei, aquelas entidades que se envolvem no processo. Vamos qualificar bem isso aí. Nome completo, logradouro, cidade, número, bairro, epípeto, apelido, vamos dizer assim, né? É o vulgo, tem a filiação, tem a naturalidade, profissão, CPF, identidade, e-mail, enfim, todos esses detalhes você vai colocar aqui na qualificação. Vai pegar a declaração, certo? Tá aqui, até um início de texto, aos tantos dias, aos 19 dias do mês tal, às tantas horas, sobre os passos que deram hoje para a gente termo, fulano de tal declarou que. Então você faz seu breve relato e ele assina esse termo, certo? Ainda vai ter a situação, se a ocorrência for com criança e adolescente, vai ser o termo de entrega, já está prontinho. É só preencher.
na data de tal, em razão da ocorrência de ato infracional, certo? A criança, adolescente, enfim, é só preencher, tá ok? Aí nós temos ainda o termo de representação da vítima. Se for o formulário da vítima, vocês entendam, cada folhinha dessa é para ou para o acusado é uma, ou para a vítima é outra. Vocês não vão preencher, por exemplo, o termo de representação e o termo de compromisso na mesma folha, não. Se for acusado, vai ter o termo de compromisso, ok. Se for vítima, vai ser o termo de representação em outra folha. Vocês entendem que você tem que combinar as cores aqui em cima. A partir do momento que eu marquei aqui em cima TCO, vai ser cores vermelho ou azul. A partir daqui de baixo. Eu só posso marcar TCO, eu só vou utilizar as cores. Agora vermelho, certo? Aqui, ó. Ou azul. Eu só posso ter dois formulários aqui. Ou ainda, claro, pode ser testemunha e tal e outro. Só para ficar atento. Vamos lá. Eu marquei TCO. Aí eu marco autor adulto aqui. Beleza. Então, esse formulário vai ser do autor. Entenderam aí? Mesma coisa com a vítima. Marco o TCO. Se eu marco vítima, o formulário todo vai ser sobre a vítima. Senhores, é simples. Então, vamos lá, continuando. Pega a assinatura de todo mundo, mais uma vez. Quem vai assinar essa parte de baixo vai ser o policial. Na verdade, você vai pegar a assinatura de quem? Assinatura na declaração, assinatura ou no termo de entrega, ou no termo de representação, ou no termo de compromisso, tá bom? E aqui embaixo, quem assina aqui embaixo vai ser o policial. Bota o nome aqui legível. Vai colocar aqui meu nome legível aqui. Você coloca o nome legível, letra de forma, matrícula. Colocando meu primeiro nome aqui, ó, Rafael. E aqui, ó, assina. O policial que assina. Tá bom? Nesses campos. Porque você pode ver aqui, ó, que aqui, por exemplo, tem assinatura ou do termo de compromisso, ou assinatura no termo de apreensão, termo de representação, aliás, ou assinatura do responsável. Tá bom? Então vocês estão com o formulário em mãos, então vamos virar. Essa é a parte de trás do formulário. Certo? Você está vendo aqui que pode se colocar aqui atrás, por exemplo, você pode qualificar pessoas aqui atrás, sem necessariamente pegar a declaração delas, sem precisar usar outro formulário. Certo? Vocês podem só qualificar. É importante qualificar? Então vocês qualificam. Se quiserem pegar declarações, você pega outro formulário, mas aqui você pode qualificar. Qualifica outras pessoas envolvidas. Numera a folha. E o mais importante é isso. Vocês são os protagonistas desse local aqui. Vocês vão escrever aqui o histórico da ocorrência. Vocês vão escrever aqui o que ocorreu. Eu cheguei no local às tantas horas e me presenciei fulano batendo em ciclano ou fulano com som alto. Vocês têm que dar detalhes. E vocês têm que também dizer a conduta de cada um, que cada um estava fazendo. Que vocês se depararem, é claro. Se não se depararem, não. Fulano falou para mim isso, e ciclano falou para mim aquilo. Então, toda essa conduta. Aqui são outros bisus, né, que você pode ir marcando aqui, né? Os envolvidos foram conduzidos à delegacia ou ao Ministério Público, ou não foram conduzidos, entendeu? Por flagrante delito também. Isso aí é um auxiliar do BOPMRN, ou não preenche, às vezes não é necessário. Vocês podem também detalhar o uso de força durante a atuação do policial, foi necessário o uso e justificar, sempre como eu falo, justificando e colocando sempre no histórico. Temos também a questão do objeto, você pode descrever os objetos aqui, aí você coloca, tem um termo de apreensão em anexo, com os seguintes objetos, um som, gaiolas, enfim, depende da situação que vocês estão envolvidos. Você pode dizer que onde foi entregue isso, você policial, fica com a sua via. Onde é que foi entregue isso?
na organização policial militar, no depósito judicial, na delegacia de polícia ou o responsável, você pode detalhar isso aqui também. E a ocorrência resultou em um TCO, em um BOPMRN, um BO na delegacia, um flagrante, e um ato infracional, ou encaminhamento, ou outros. Isso é uma forma de você pegar e tentar reconstruir bem a sua situação. O histórico, a parte escrita, é bem curta lá em cima, mas só que essa parte de baixo aí do formulário vai lhe ajudar a descrever também o que ocorreu. Mais uma vez, a autoridade policial, vocês assinam em matrícula, certo? Deixa eu explicar aqui, ó. Esse aqui é o termo de entrega. Você vai entregar o TCO na unidade. Então você assina e aqui o recebedor assina, certo? Isso é como se fosse um talãozinho de comprovante que vai ficar com você. Deixa eu passar aqui rapidinho. Então, como eu falei, no formulário autocopiativo, nós temos duas vias. A via branca, que é a equipe revisora, que eu vou explicar na frente, e a via da vítima ou do acusado. Certo? A via branca é enviada para a Justiça Estadual. A via azul fica com o acusado. E esse modelinho tem essa parte de trás, que é o endereço que você pode informar para ele do juizado especial que ele vai. Isso tudo é ajuste da secretaria do batalhão, certo? Lá da unidade responsável por isso. Vocês vão pegar só o endereço e colocar atrás do formulário e explicar para o cidadão para onde ele deve ir na audiência. No caso, o acusado ou a vítima, depende da situação. Então nós temos outros documentos auxiliares. Então, mais uma vez, temos o termo de apreensão, a solicitação do exame de corpo de delito, certo? Se for o caso, vou explicar o porquê. E o lado de constatação provisório. Então, só para a gente relembrar, documentos anexos ao TCO. Considera esse documento anexo aquele que será juntado ao TCO a fim de corroborar com os fatos descritos na narrativa do termo. Então, tudo que você colocar em anexo, se corroborar, é positivo. Então, só para relembrar esse conceito que a gente falou na aula passada. Nós temos os instrumentos e objetos do crime, então, estão envolvidos também na questão da materialidade, né? Vamos dizer assim. Nós temos dispositivos eletrônicos, animais silvestres, arquivos de som e áudio, então tudo que isso contribuir, você vai ter que aprender. E nós temos a custódia desse material. Temos que ser muito atento em relação a isso. Assinar o termo de apreensão, detalhar como é que está o estado do material e entregar também no local e também assegurar que vai ser entregue lá no local. Isso é tudo questão administrativa, não é mais com a guarnição, é questão com o batalhão, certo? Então, o termo de apreensão também, duas vias, na casa do autocopiativo, certo? O termo de apreensão é simples, você pode pegar ele impresso aí, deixa eu pegar aqui o meu. Nós temos então, mesma coisa, essa tabelinha inicial aí, nós temos, vai definir se foi um TCO, um BOC, um BOPMRN, certo? Vai definir se foi termo de apreensão, fiel depositário. O que é termo de fiel depositário? Na prática, você vai pegar um objeto, vai apreender, mas vai deixar sob a guarda de outra pessoa que não o proprietário. Pode ser, por exemplo, você tem um veículo de um senhor, ou um som que foi apreendido, porém você não tem infraestrutura para manter isso, como policial. Ou o batalhão não tem, isso é mais comum do que você se pensa. Ou a ocorrência não permite essa apreensão, por exemplo, paredão. Você vai arrumar um fiel depositário, que vai ser o responsável por esse equipamento, perante o juiz. Então, o fiel depositário vai ficar. E ainda tem agravante, se utilizar o mesmo objeto para outro crime. No caso, eu sempre falo em som, porque é a experiência de som. Eu tive a situação de fiel depositário com paredão. Eu não conseguia apreender o som, então era fiel depositário, era o pai do envolvido, por exemplo. Entendeu? Ou um parente qualquer que estava na ocorrência. E é responsável por isso. E a pessoa é responsável pelo equipamento e se for flagrado utilizando equipamento,
mais uma vez vai responder mais um TCO. Então, sempre é essa a situação. Então, fiel depositário é isso, certo? Geralmente a gente utiliza em relações muito diferentes. E é bom o termo de apreensão, porque você resolve a ocorrência de fato. Você tira a fonte poluidora, por exemplo, no caso, fonte poluidora ou fonte que perturba, né, que é o som, e você leva. A apreensão de animais também acontece, mas só que tem que ser uma coisa muito bem ajustada. Nós temos controle de zoonose, nós temos IBAMA, nós temos o IDEMA que dão suporte, mas depende de situações, né? Nós temos aqui em Natal, em algumas situações, o aquário de Natal recebe alguns animais silvestres, e nós temos os animais domésticos e animais silvestres. Quando é silvestre, eu acho mais fácil, que tem uma série de uma rede todinha interligada. Animais domésticos muitas vezes fica mais difícil, é controle de zoonose. Mais uma vez, qualifica a guarnição, mas no caso, como eu falei, não precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa. O ideal é você colocar sempre numerando o TCO da primeira folha com a restante e sempre conectando uma com a outra. E você vai descrever os itens, né? Na coluna aqui de ordem, aqui, número 1, aí você descreve som, aparelho de som, marca Sony, quantidade. Aí aqui embaixo você vai atribuir o valor para cada item. Quem é que vai dizer? Você não, quem vai dizer é o proprietário. O meu som vale R$10, ok? O proprietário informou que o som vale R$10, ou vale R$10.000, vale R$10.000. O proprietário vai falar isso, tá bom? Então, é simples também, a apreensão é simples, descrevam, não tenham pena de descrever. Eu falei, atribuir valor, informações complementares. O som tal estava rachado de uma ponta a outra, estava com a tela rachada, o cabo estava corroído. Esse detalhe. Eu falei som porque a experiência com som, meu menino, vocês vão pegar mais do que vocês imaginam. Testemunhas dessa apreensão, que pode ser o acusado, a vítima, quem está lá envolvido já pega CPF ou outra pessoa, já bota o nome CPF e assina. E vocês assinando também, você assina, a autoridade policial, e o autor dos fatos assina. Outra coisa, nós temos ocorrências também relacionadas a lesões corporais. Lesões corporais é sempre bom ter uma materialidade a mais. Então nós temos a solicitação de exame de corpo de delito, que pode ser utilizado nesses casos, para lesões leves. Vou explicar lá na frente. Então nós temos o TCO, a mesma linha. Mais uma vez seleciona a linha. Já tem uma solicitação padrão aí para o ITEP, no caso. Aí você vai selecionar quem vai ser o objeto, onde vai ser o exame, na verdade, né? A quem vai ser o exame, vai ser feito em quem, no autor, na vítima, na testemunha. Testemunha aí talvez nem caiba, inclusive, mas enfim. Você solicita e assina e entrega lá o termo. E o laudo já vem meio que pré-escrito para o médico preencher, certo? Aí tem lá, aos tantos dias, declaro, de acordo com a lei tal, existe uma inexistência de lesão de interesse médico legal, uma lesão corporal de natureza leve. Isso, se for o caso, você fazer. O perito assina aqui embaixo, né, na assinatura do perito. E nós temos a situação prevista no CPP, que é o artigo 159, que é as situações que vão acontecer muito no interior, certo? Deixa eu baixar aqui, diminuir. Que são a questão dos peritos não oficiais. Se não tiver ITEP no interior, que não vai ter, em alguns locais, a maioria dos locais não tem, nós temos os peritos não oficiais. Quem são os peritos não oficiais? De preferência, profissionais da área de saúde, que vão atestar que a pessoa tem uma lesão corporal leve, vamos dizer assim, né? Então, baseado em quê? No artigo 159, parágrafo 2º do CPP, do Código de Processo Penal, que, na falta do perito oficial, vai ser a questão do perito não oficial. Nós vamos ser peritos não oficiais em algumas ocorrências relacionadas a outros casos, né? Em relação a de constatação provisória, quem faz é a gente, como perito não oficial. Então, nessa situação, pode ser que se tenha necessidade de assinatura do perito não oficial. Ou se for um perito oficial, ok, sem problema, tá bom? Mas chegamos agora no nosso laudo de constatação provisório, certo?
nós vamos funcionar, policiais, como peritos não oficiais. E vamos fazer um laudo em relação a entorpecentes. Vocês vão ver que na sua rotina, ou até nas instruções que vocês tiveram em relação a entorpecentes, vocês podem ter tido contato e saber o que seria identificar um que é entorpecente em relação à cocaína, em relação a crack, em relação à maconha, em relação a esse tipo de entorpecente, em relação a êxtase. E vocês podem dar esse laudo provisório. Vocês vão ver como é que é o processo lá na frente. Porque essas ocorrências vão ocorrer. É o artigo 28 lá do código, certo? Do código de entorpecentes, da lei, da nossa lei de entorpecentes, onde você vai ser o perito não oficial. E já você pode ver tudo já meio que pré-escrito, é só preencher. E você vai descrever o material. Aí você vai concluir, vai dizer que realmente droga, é maconha, ou cannabis sativa, ou cocaína, enfim. Utilizar os melhores termos possíveis e também que seja de forma que seja compreensível quem é que vai julgar. Certo? E vocês assinam como autoridade policial e como, mais uma vez, o termo de compromisso do perito não oficial. Mais uma vez, o artigo 59 do CPP, no seu parágrafo 2º, prevê, na ausência de peritos oficiais, os peritos não oficiais. E vocês vão pegar ocorrências que vai ser necessário isso. Aí temos o controle, isso é tudo nos formulários autocopiativos. Esses aqui não tem. O controle vai ser em livros ou em sistemas que vocês vão enviar. Porque isso aqui vai ser colocado num sistema, que é o sistema que já está pronto. Vai começar os treinamentos, inclusive. Já está em treinamento, na verdade. É o sistema do Tribunal de Justiça, que é o PJE. Vai ser a inclusão dos TCOs no sistema. Então, nossa abinha de controle aí, você fica com um e outro fica com o controle talão e o comprovante de entrega. E, mais uma vez, o nosso processo, né? Voltamos para o nosso processo de atendimento de ocorrência. E esse processo vai mudar um pouco dependendo do tipo penal, dependendo da conduta. E esse processo de TCO vai se adaptar a cada tipo de infração penal. Para relembrar, mais uma vez, nosso processinho, nós temos o flagrante aqui da nossa infração penal. É menor potencial ofensivo? Sim. Não. Polícia Civil. Não tem o que fazer. Sim. Exige representação? Sim. Vítima representa. Elabora o termo de representação. O autor se compromete? Se sim, ok, elabora o TCO. Se não, Polícia Civil. Ou se não, também temos as exceções do artigo 28, do posse de entorpecentes. E o artigo 303, que é a lesão corporal a partir de direção. Mas a pessoa, para ter essas exceções, já foi explicado na aula passada, tem que ficar atento às exceções. Mas, experiência própria, o mais comum vai ser o artigo 28. Talvez seja o 28, mas também o pessoal não se recusa muito, não. Tá bom? E se não, mais uma vez, se a vítima não quer representar, eu já falei para vocês, nós vamos fazer um BOP-MRN, se for uma ação pública condicionada, se for uma ação privada. Então, se tiver essa representação, se não tiver, não vai ter TCO. É simples, basta a vítima querer, ou, no outro caso, as incondicionadas também, né? Vamos lá mais uma vez. Doni aqui, passou. Então vamos só massificar uma coisa aqui, qualificação dos envolvidos, certo? Vou focar nisso aqui, porque eu vou só explicar, eu acho, no detalhe a qualificação. Agora. Então, mais uma vez, TCO, qualificação, representação e vítima. Vou falar agora sobre TCO, vítima. Lembrando, esse campo é para viatura, vítima. E aqui, qualificação da vítima. Você vai qualificar essa vítima. Vamos para a sequência. E você vai pegar a declaração da vítima, claro, voltando aqui. Porque não volta, é estranho, mas enfim. Vai também pegar o termo de... Então, a vítima é necessário representar, então o termo de representação, ó, coloca aí, já está pronto, é só preencher. Assinatura do policial, e isso, o nome é assinatura, certo? Notando que, no termo de representação, a assinatura da vítima é aqui, ó.
Beleza? Termo de representação. Então esse é o nosso terminho, o nosso documento. Deixa eu pegar aqui. Um monte de papel. É o nosso documento da vítima. Fiquei errado, mas tá bom. Enfim, é o documento da vítima. Ok, vamos lá para o próximo. TCO, qualificação, termo de compromisso, acusado. Você vai pegar outra folhinha dessa e vai TCO, preenche os dados mais uma vez. Experiência própria. O primeiro que você preencher do formulário, que será um formulário para vítima, um formulário para acusado. Você coloca só em um. Por quê? Você vai colocar na numeração aqui em cima uma forma de ligar os TCOs, entendeu? Em relação ao número TCO. Cada TCO vai ter um número específico, então você vai ter que fazer essa ligação entre os TCOs com os números deles. Mais uma vez, seleciona o autor como adulto, nesse caso, qualifica, pega a declaração e o termo de compromisso. Olha, o termo de compromisso vai estar aqui logo aqui embaixo. E a assinatura é aqui, ó, do acusado, a assinatura do acusado é aqui. Tá bom? E aqui vamos ver o nome da guarnição e a assinatura. O nome do que está preenchendo, o nome legível, letra de forma, bonitinho, e a assinatura. E, como eu falei, tem as vias no autocopiativo. Esse não tem, mas no autocopiativo vai ter a via. A via que vai ficar com o acusado e com a vítima. E vai ter o endereço do juizado especial. Vocês vão colocar antes, vocês já vão saber onde é que vocês estão. Por exemplo, na Zona Sul, acho que todo Natal só temos um fórum, que é lá ali em Potilândia, que todas as comarcas, todos os GCRIMs estão lá. E na Zona Sul, no caso, na região desse lado de cá. Na Zona Norte é outro endereço. Então, isso aí depende da unidade. Via do declarante autocopiativo. Endereço fornecido na sargenteação ou qualquer outro setor da unidade. Atenção, combinação de cores. Vocês vão ver que é muito simples. Marcou o TCO, vermelho ou azul. Então as cores que vão vir aqui embaixo é vermelho ou azul. Marcou o autor, que é vermelho, adulto. Vocês podem ver que o termo de comparecimento aqui embaixo é vermelho. Marcou vítima. Deixa eu aumentar aqui. Marcou vítima, azul. O termo de representação é azul. É uma criança ou adolescente, no caso adolescente, é um BOC, que está aqui em cima amarelo. Vocês podem ver que o termo de representação é amarelo. Então é simples, é fácil. Combinação de cores, mais uma vez, só para relembrar. Em tempo, sempre, vamos ver o que tem em tempo dessa vez, sempre para relembrar. Vocês podem se deparar em ocorrências com indivíduos cometendo um crime menor potencial ofensivo com um mandado de prisão em aberto, certo? Nesse caso, vocês lavam um TCO nesse sentido. Lava um TCO e vai deixar ele no local, na instituição criminal responsável, certo? Isso tudo é ajuste, porque cada área é uma situação, uns leva para a Polícia Civil, porque às vezes tem custado de preso lá, às vezes leva para o órgão responsável. Isso está sempre mudando, então tem que ficar atento em relação a isso. E relembrando que o TCO é uma alternativa à prisão em flagrante, só em tempo sempre. Então, pessoal, mais uma vez mostrando o gráfico aí das infrações de menor potencial ofensivo no RN de 2013 a 2017. E nós vamos focar em algumas condutas dessas, certo? Perturbação do sossego, ameaça, lesão corporal, entorpecentes e invasão. Vou colocar só essas porque as demais não vai ficar muito longa a aula, certo? Mas é muito simples. Primeiro detalhamento, vamos para a perturbação do sossego. Mais de 70% das ocorrências envolvendo os crimes aqui no RN, na verdade são 30 e poucos por cento, e quando se fala em mania potencial ofensivo, vai abranger 70% das ocorrências, certo? Mas notem a diferença de perturbação do sossego em relação à segunda conduta, que é a ameaça. E detalhe, quando acontece a perturbação aqui, acontece também
uma ameaça, muitas vezes acontece uma lesão corporal, enfim. Então são crimes muito relacionados, são condutas muito relacionadas. Então, para vocês ficarem atentos a isso aí. Então vamos lá, primeira situação. Então nós temos a situação inicial da perturbação do sossego, nós temos a conduta perturbar o sossego, certo? Temos o amparo legal, que está aí, escrito. A descrição, perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios. Eu botei o alheios em destaque porque fala-se no plural. E muitas vezes você tem que se colocar, entender que isso necessariamente tem que ser mais de uma pessoa, certo? Isso muitas vezes é no seu relato, você vai colocar, era uma casa de família com 3 pessoas, era uma casa com 10 pessoas, era vizinho A, vizinho B. Então entenda que tem mais de uma pessoa sendo perturbada. É o que está escrito na lei. Contudo, também só uma pessoa muitas vezes não dá o problema, mas só para deixar claro isso aí. Essa situação exige vítima? Não. Exige representação? Não. Porém, é necessária a qualificação de uma pessoa perturbada, que está sendo perturbada, vamos dizer assim. Então você vai qualificar a pessoa como testemunha e vai pegar a declaração dela. Ela não precisa representar, mas ela precisa declarar ou botar detalhes, ou você qualifica, entendeu? Você tem que coletar, é como se fosse objeto de materialidade, né? Outro detalhe, eu botei aqui, tem aqui embaixo, está escrito, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês podem detalhar, por exemplo, na descrição, aqui, ó. Ih, foi mal. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Mas só que é importante detalhar onde é que está ocorrendo a perturbação. É uma área residencial? É uma área próxima a um hospital? É uma área próxima à mata de proteção permanente? Porque existe também uma previsão. Pode-se prever a questão de perturbação ou impacto ambiental. Já é outra viagem, mas existe. Certo? Então, mas descreva bem. A perturbação é numa área residencial, com tantas casas, era perto de um hospital. Entendeu? Então vocês detalhem essa questão da descrição do local da perturbação. Realmente para configurar bem. E o processo, como é que é o processo da perturbação? Vou aqui detalhar o processo. Então inicia a solicitação de alguém, vai solicitar, certo? Essa pessoa tem que estar disposta a declarar, a ser qualificada. Ela necessariamente não precisa ter contato com o acusado, tem que explicar isso, o CIOSP explica geralmente. Tem testemunhas que possam ser qualificadas? Não. Sim, existe. Não elabora TCO, porque tem que, mesmo sendo ação pública incondicionada, a qualificação de testemunhas é necessária. Registrar em BOPMRN. Atentos, perturbação do sossego, você não precisa representar, a vida não existe vítima para representar, mas tem que ter testemunhas e qualificação dessa testemunha. Se vai declaração, vai para o 10. A fonte de ruído, quando vocês chegaram, estava ligada? Eu vou começar logo com essa daí. Se sim, registrar em vídeo quando possível. Registre em vídeo, que o vídeo pode ser em anexo do TCO. Deixa eu tirar aqui essa latazinha. Qualificar e coletar a declaração de testemunhas, como eu falei. Qualifique e pegue a declaração. Beleza, a fonte não está ligada. Vai qualificar do mesmo jeito e vai coletar as informações da vítima dessa situação. Você vai qualificar e coletar a declaração do acusado, certo? O acusado acima do termo de compromisso? Se sim. Se não, ele vai ser levado para a delegacia, certo? Não, capitão, o som não estava ligado. Nessa situação, o máximo que vocês têm que fazer, mesmo assim, é registrar o fato em BOPMRN e tentar pegar o flagrante. O que acontece? A viatura vai ao local, o som é desligado. Antes da viatura chegar, a viatura sai do local, o som é ligado. Em algum momento vocês vão pegar esse som ligado. Entende que tem que ter o flagrante, certo? Se tem vídeo da testemunha, aí já é outra coisa, já melhorou, já temos uma materialidade a mais, entende? Contudo, perturbação do sossego, lembrando que pode ser também uma resolução de conflitos e também resolver isso tudo registrando o boletim de ocorrência, certo? Mas só que isso tem que ser muito bem, os envolvidos têm que estar muito bem alinhados, certo? E se cada situação é uma situação, quando é perturbação grave, esse som está ligado há muito tempo, é o dia inteiro, é repetitivo, não foi a primeira vez, e isso tem que ser tudo declarado, entendeu?
a vítima, o acusado vai assinar o termo de compromisso, apreende o som, certo? Fala o termo de apreensão, preencher o histórico da ocorrência, você vai ter que detalhar bem esse histórico, vou falar aqui na frente, e remete o TCO à unidade policial. Pronto, acabou o nosso TCO de perturbação. Preencher o histórico. Então, pontos importantes nessa situação aí. Quantas pessoas tem na residência? Colocar isso no histórico. O que esse som alto provoca na sua saúde? Você pede para a pessoa explicar o que ela está sentindo. Pode ser também um bom elemento. Existe hospital próximo à sua residência? Pergunta se tem hospital aqui próximo. Existe uma área ambiental próxima? Tem criança, idoso ou pessoa enferma na sua residência? Você possui animais na sua residência? Esse tipo de problema é recorrente? Então, são coisas que você vai ter que perguntar. Então, só que isso é um mementão aí para vocês em relação à perturbação de sossego, que eu acho importante perguntar. Pessoal, é importante vocês mandarem perguntas sobre essas ocorrências. Vocês vão ter muitas. E a ocorrência de perturbação de sossego ali é a ocorrência que mais ocorre e é a que mais tem, vamos dizer assim, problemas relacionados. A ocorrência geralmente evolui muito nessas situações, porque envolve bebida, envolve lazer, envolve uma pessoa que está muito chateada, envolve uma pessoa que está querendo se divertir, e chega o policial para resolver, certo? Muitas vezes é o som sendo apreendido que resolve. Então essa foi a nossa perturbação de sossego. Vamos então para o próximo. O próximo, vamos falar um pouco sobre ameaça, certo? E a ameaça também é um crime, uma conduta que se repete, que é comum acontecer, certo? Vamos falar que o amparo legal também é no artigo 40, no Decreto-Lei 2.848, no artigo 147. E a conduta é ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, certo? Então, existe representação da vítima? Exige representação da vítima. Exige vítima? Exige vítima. Então, é bem interligado, certo? E é bem interessante vocês ficarem atentos a essa questão de ameaçar, certo? Que a vítima tem que se sentir, tem que ter medo, a vítima tem que ter, certo? Ela tem que se sentir realmente ameaçado e tem que ser real. Por exemplo, ele disse que me ameaçou de bater em mim, ou de me ferir, vamos dizer assim. Isso tem que ser real, esse medo. Então você, na sua descrição, na declaração da vítima e na declaração que vocês vão coletar, isso tem que ser muito bem colocado, tá bom? Então vamos para o processo de ameaça. Para cá. Solicitação normal. Vítima vai representar? Não. Não elabora o TCO. Vítima não representa na ameaça, então não elabora o nosso TCO. Porém, ela vai representar, então vai sim, vai se elaborar, vai se qualificar e vai se proceder na ocorrência, certo? Tem testemunha para essa ocorrência? Sim, então qualifica a testemunha também. Não tem testemunha, procede na qualificação e coletar a declaração do acusado, certo? Estou aqui nesse ponto, deixa eu riscar aqui. Estou aqui. O acusado vai assinar o termo de compromisso? Não. Delegacia? Sim. Se for o caso, apreender objetos, porque a pessoa pode fazer a ameaça com gestos, objetos, enfim. Então, tem que, se for o caso, apreender, apreende. E, por fim, o último ponto é descrever isso muito bem descrito no histórico da ocorrência. E quais são as dicas que nós podemos dar em relação à descrição, né? Qual foi o gesto que ele fez? Você pergunta. Você escreve o gesto. Qual foram as palavras utilizadas? Ele utilizou quais palavras e tal. Você sentiu receio que isso pode ocorrer? Por quê? Então, para você tentar pegar a realidade disso aí. Esse tipo de problema é recorrente? Você sentiu medo? Então, são coisas que você pode perguntar e coletar nas ocorrências relacionadas à ameaça. Próximo. Nós vamos agora para a lesão corporal. Essa é comum também, é uma ocorrência muito comum,
certo? E tem outras ocorrências relacionadas a ela também. Prosseguimento. Então vamos lá falar um pouco sobre a conduta lesão corporal leve dolosa, com a intenção, certo? Foi nas aulas anteriores sobre dolo, sobre culposo e doloso, então só para relembrar. Então, amparo legal, Decreto-Lei 2.848, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, essa é a conduta. Exige vítima, exige representação. Então, sempre lembrando, é lesão corporal leve. Corporal leve e dolosa, tá bom? Só para ficar atento aí, certo? E o que é uma lesão corporal leve? Um jeito de diferenciar uma lesão corporal leve é simplesmente comparar ela com uma lesão corporal grave. E o que é uma lesão corporal grave? Certo? Vamos lá. A lesão corporal grave, de natureza grave, nós podemos verificar aqui quando ela resulta em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, quebrou o braço, lesão corporal grave. Perigo de vida, a pessoa foi realmente tem um risco de vida, né? Vamos dizer assim, um risco de morte, de morrer no caso. Debilidade permanente do membro, sentido ou função, certo? Perdeu a audição, cegou um olho. Aceleração de parto, a pessoa está grávida, acelera o parto. E ainda tem outra agravante, ainda a lesão corporal grave. Incapacidade permanente de trabalho, a pessoa ficou incapacitada, perdeu uma perna. A pessoa perdeu e inutilizou o membro também, eu já falei. Deformidade permanente, a pessoa com a cara ficou com afundamento de crânio, enfim. Aborto também é um agravante. Então vocês entenderam, para você diferenciar uma lesão leve de uma lesão grave, tem esses critérios aqui que eu estou mostrando aqui na tela. Porém, pode, se necessário, recorrer, certo? Recorrer a um laudo de um médico para você amarrar melhor. É uma lesão corporal leve. Isso é o ideal, fecha por 10, depende da situação. Você, como período oficial, também pode observar que só viu escoriações na pele, não viu nada que resultasse numa situação dessa. Porém, o ideal sempre é procurar um profissional de saúde. Cabe salientar que não cabe TCO em ocorrências envolvendo relacionamento afetivo, porque vai cair na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, certo? É uma exceção em relação a essa situação. É uma exceção muito grande, inclusive, porque boa parte das ocorrências é Maria da Penha. Muitas ocorrências, na verdade. Então, vamos para o fluxograma. Como é que funciona o fluxograma da lesão corporal leve? Lesão corporal leve já foi definida. Você já definiu que é uma lesão corporal leve na sua análise preliminar. Vai representar? Não. Não elabora o TCO. Vai representar? Sim. Vai qualificar, coletar a declaração da vítima em termos de representação. Tem testemunha? Tem, sim. Então qualifica e faz tudo com a testemunha também. Então, prossegue, coleta a declaração do acusado. O acusado vai assinar o termo de compromisso? Não. Delegacia, normal, nada mudou. BOPMRN. Se sim, aí você faz a análise, se for possível, vai solicitar um exame de corpo de delito para a vítima no caso. Vai apreender objetos necessários, ele pode ter provocado a lesão com algum objeto que só arranhou, por exemplo. Fotos, vídeos também você faz parte da apreensão. Preencher bem o histórico, que é o principal histórico, e mandar para a unidade. Tá bom? Aí você vai fazer as perguntas, vai perguntar se vai observar as seguintes situações. Tem hematoma, arranhões, está se sentindo bem, você quer conduzir a vítima para o hospital. Você tem que fazer essas perguntas porque já aconteceu uma situação comigo e a vítima estava só com arranhões e ela estava começando a passar mal. Eu levei para o hospital, chegando lá era hemorragia interna, ou seja, foi uma lesão corporal grave e eu tive que levar para o hospital. Então essa linha é muito tênue, nós temos que ter muito cuidado. Na dúvida é hospital, perito, hospital de imediato, a vida é mais importante. Vocês podem fotografar as lesões, isso é uma boa prática para você anexar no seu TCO.
conduzir ao hospital mais próximo para emitir um laudo na ausência do órgão científico e constar tudo em relato. Relate bem isso aí, tá bom? É uma situação às vezes mais complicada, certo? Outro detalhe, nós temos ainda duas situações semelhantes em relação à lesão corporal. Nós temos a lesão corporal culposa, certo? Independente da gravidade da lesão, se é leve ou grave, se ela for culposa, cabe TCO, certo? Então, tá aí o parágrafo 6º, certo? Que vai detalhar isso aí, sobre a lesão corporal culposa. Então, ela resulta em lesão corporal leve ou grave, mesmo assim vai ser um TCO. Então, vamos aqui para o processo de lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa, independente da gravidade, vai representar não, vai representar sim. Então, como eu vi aqui, é uma ocorrência que precisa sim de vítima, precisa sim de representação. Vai qualificar e coletar testemunho, a vítima, no caso, a representação da vítima, testemunha sim ou não, pega o termo de compromisso do acusado. O acusado não quer assinar, ok, delegacia. Contudo, temos uma exceção aqui. Nós temos a exceção do artigo 303, lá da lesão corporal praticada com uso de veículo, mas a pessoa ficou no local e prestou socorro, a pessoa não vai ser submetida à prisão. Então, essa exceção aqui. Mas, enfim, a lesão corporal, solicita o termo de solicitação do exame de corpo de delito, se for o caso, para médico, para hospital mais próximo, certo? E segue o fluxo. E vai preenchendo, manda todo o TCO e tudo no histórico da ocorrência. Lembrando, histórico da ocorrência é muito importante. Porém, nós temos ainda a situação dos tipos penais envolvendo atrito verbal e vias de fato, certo? O que seria um atrito verbal ou vias de fato? Atrito verbal é discussão, certo? Entre pessoas ali, mas a lesão corporal vamos pensar em hematomas, marcas no corpo, integridade física. Vias de fato, vamos pensar em puxões de cabelo, empurrões sem marcas no corpo. E uma rixa é uma briga generalizada de mais de 3 ou mais pessoas, onde não é possível identificar a vítima e o acusado. Alguém perguntou em outras aulas passadas, se não souber quem é a vítima e quem é o acusado, como é que faz? Você vai colocar todo mundo como vítima ou acusado, ou detalhar como envolvidos, coloca lá o campo outro, coloca envolvidos e coloca lá e detalha. Fulano falou que era acusado, fulano falou que era vítima. Então você coloca no campo outros, certo? E na primeira audiência lá vai ser definido isso. Nós temos esses tipos penais, essas condutas bem interessantes que dá para colocar. Tá bom? Vamos lá, continuando. Perguntas, mas é a mesma pergunta. Tá assistindo bem, quer ir para o hospital, fotografa, se tiver vídeo também coloca, entendeu? Porque pode ser uma lesão corporal, pode ser uma rixa, pode ser um atrito verbal. E são ocorrências muito comuns. Vamos lá para o nosso entorpecentes e drogas afins. No caso a conduta vai ser posse de entorpecentes. Posse de entorpecentes. Nós temos um amparo legal aqui, que é o artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer contígo para consumo pessoal, droga sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Não cabe pena restritiva de liberdade. Exige vítima? Não. Exige representação? Não. Então é só você e quem está com a posse. E a posse é prevista no artigo 28. Vai ser lavrado o TCO, certo? A pessoa vai assumir o compromisso de ir, você vai apreender a droga, certo? E vai fazer um termo de constatação provisória. Se a pessoa se negar mesmo assim a não assinar o termo, não se identificar, não é necessário a pessoa ser presa, porque o artigo em si já não prevê a pena restritiva. Então fica meio que
fica em desconforme com isso. Então, qual é o processo? O processo, você vai iniciar a posse, você detectou a posse, o acusado assina o termo de compromisso? Não. Continua a elaboração do TCO, certo? É uma exceção, como eu falei, o artigo 28. Você vai qualificar e coletar a declaração do acusado, vai apreender entorpecente, certo? Que é o objeto do crime. Elaborar o laudo de constatação provisória. Você vai elaborar, vou mostrar aqui como é que faz, assim, vou dar um exemplo. Vai preencher o histórico da ocorrência e remeter tudo para um dado policial. A droga também, certo? E essa droga vai ficar sob custódia da gente. E na primeira oportunidade, depende da regulamentação da comarca, vai mandar para o laudo, vai fazer um laudo desse material lá no órgão científico, envia. Não é você que envia, né? Você vai preencher nada, vai fazer isso à unidade, certo? Porque depois, em um outro momento posterior, essa droga tem que ser destruída. Por quem? Por um delegado de polícia, de acordo com o artigo 50 da mesma lei, ou em outras exceções, com contato com o Ministério Público, contato com a comarca, o próprio policial, a própria unidade policial, na verdade, através de ofício e autorização da justiça. Droga só é destruída com decisão judicial, tá bom? Isso tudo se resolve na primeira audiência. Então vamos lá. E como fazer esse laudo, né? Esse laudo eu já mostrei lá atrás como é que era a estrutura dele, é bem simples, né? O laudo é só cara crachá, não tem muito o que fazer, certo? Você tem que descrever. É um material vegetal esverdeado e marrom, dividido em 2 cigarros, é um cigarro branco, um pequeno com tantos centímetros, com a fragrância forte, foi encontrado em tal local, pedras de crack de 3 milímetros, 3 centímetros, amareladas, pó embranquiçado, formato, cheiro, condição social do local. Isso é importantíssimo você descrever isso, porque faz parte também para você enquadrar. A pessoa estava, a princípio, em um local de consumo de entorpecentes recorrente, é morador de rua, enfim, você tem que detalhar. A pessoa estava suja, a pessoa estava no seu carro, estava indo para uma festa, na balada, enfim. Tem que descrever isso muito bem descrito. E por último, mas não menos importante, vamos falar de invasão. Invasão de residência. Que no nosso caso, nossa conduta se chama violação de domicílio, certo? E essa violação de domicílio é entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou taça de quem de direito, em casa alheia e suas dependências. Exige vítima? Sim. Exige representação? Não exige. Tá bom? Então, atento, exige vítima, mas não exige representação. Então, vamos lá. O processo. Outros detalhes, hein? Casa, nós temos que ver o conceito de casa, né? Qualquer compartimento habitado, aposento ocupado, habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, certo? Onde alguém exerce a profissão ou atividade também. Então, nós temos essa definição de casa, certo? Casas abandonadas, é invasão, é violação do domicílio? Não. Hospedaria, estalagem, qualquer habitação coletiva, enquanto aberta, não é casa também. Taverna, casa de jogo, outros do mesmo gênero também. Mas, porém, estabelecimentos após fechados. Por exemplo, nós temos um supermercado. Não é invasão do domicílio porque está aberto ao público. Porém, se estiver fechado, invadido, então nós temos configurado uma violação de domicílio. Temos que ter a vítima, que é o proprietário do estabelecimento, mas sem representação. Então vamos para o fluxo de violação do domicílio, já fala perturbação. Violação do domicílio, existe vítima? Não. Exemplo, casas abandonadas. Tem muitas residências abandonadas em algumas cidades, então não configura violação do domicílio. Tem vítima, ok. Qualificar, coletar a declaração da vítima, qualificar e coletar a declaração do acusado, termo de compromisso do acusado, não quer, BOPMRN, Polícia Civil, sim, apreender objeto se for o caso, ele estava com algum objeto, usou escada, não sei, algum objeto usou para entrar na residência, certo? Tem que ver também essas situações em relação a essa questão de violação do domicílio. Histórico, preencher histórico e pronto. A ocorrência simples,
Tem que ter vítima, mas sem representar. Então, contato com o proprietário, certo? Se ele existir, tem que existir o proprietário, ele não precisa representar, mas ele tem que existir. Comprovante de residência, você coletar, eu acho importante, uma cópia, é uma boa prática, eu acho interessante você fazer isso. Coletar vídeo de câmeras de monitoramento da residência, se possível também, você pode apreender esse material, isso é interessante. Casa abandonada não pode ser configurada. Descrever bem o estado do local violado. É uma casa para você descrever realmente que é um local habitado por alguém. Certo? Colocando tudo isso, a ocorrência é simples. Pessoal, mais uma vez. Quando, onde, quem, como, contra quem viu, por quê, o que foi feito, quanto custou, quantas pessoas na casa, a lesão, como é que está lá descrita. Então, nós temos que conectar a conduta ao que foi narrado. E isso é o trabalho de vocês, agora na prática, certo? Como eu falei, narrativa dos fatos, histórico da ocorrência é o ponto mais importante do TCO. Acharam fácil ou acharam difícil? Então, pessoal, pode ser fácil para alguns, difícil, um pouco complicado para outros, depende da rotina de cada um. Mas eu quero mostrar um depoimento agora de uma pessoa muito especial para a gente, que é o Cabo Humberto, lá do destacamento de Parelhas, certo? E Humberto, ele fez história, ele deu aula para a gente, vamos dizer assim, né? Vou deixar aí o Humberto aí com vocês. Só um minuto, da play. Vamos escutar o Cabo Humberto. Em Parelhas, uma vez, tinha 9 anos de idade. Depois tinha 9 anos. E nesse período eu separei da elaboração de TCO. Aqui, nós foi enviado a Universidade de Justiça, lá no Fórum. Desde quando se faz TCO aqui em Parelhas? Mais de 2 anos, aqui na cidade. Quantos TCO você já fez? Eu fiz de números. Eu tenho lembrança de 16 confeccionados. Já que deram entrada lá e ouvir o final da final. Provavelmente a pessoa foi muito errada, tudo. Que vai estar no final do TCO. Então foram punidos 16 pessoas que você fez o TCO. E meu conhecimento. E como é que você sabe disso? Eu acompanho lá do lado do TJ, eu tenho um fundamento. Esses 16 TCOs que o pessoal foi punido, você foi chamado alguma vez em algum lugar para ser ouvido? Não, nem uma ocasião, nada. Nem lá, no fórum, foi normal. Então o camarada foi punido sem precisar você ir com audiência. Sem necessidade. Não fui estimado nada. O segredo é fazer o debate da justiça lá e velho. Colocar no próximo uma escola, a pessoa vinha, menor, para a câmera perigosa, próxima escola, colocar todo o debate aqui na Qual é a vantagem que você vê na própria Polícia Militar fazer o TCO? A vantagem eu vejo que não há necessidade de alguém parar e trocar a carga simplesmente para fazer uma semana de TCO. E é uma viatura da arte sem necessidade. Aqui é 30 minutos de confecção. O TCO e já está pronto para a efetivamente. É 20 30 minutos, você disse, né? 30 minutos aqui eu. E na civil, é quanto tempo? Na civil, chega lá, aguarda aí, vai chegar ali o escrivão, muito difícil, nada, demorado. Você percebeu assim, se a população passou a respeitar mais o trabalho policial depois da confecção do TCO? E com certeza, fica com aquele respeito, fica com aquele respeito, cidadão, fica ali, um lado, um campo, de bola, de bola, que é militar, não, então, percebe que se eu tiver feito. Quando a guarnição é acionada por uma ocorrência de perturbação do sossego, o pessoal fica com o som ligado, mesmo quando tem a viatura, como é? Não, eles evitam. Teve casos de dois, perturbação do sossego, foi
teve um determinado tempo que eu cheguei numa ocorrência, o camarada já foi guardar na caixa de som. Botou para dentro de casa e aguardou e ali se ligou mais. Teve um caso que você fez um TCO de desobediência de alguém que pegou ônibus escolar, né? Desobediência a algum motorista. Como foi isso? Não podia, ele foi alertado que não podia andar ali uma pessoa comum, não ser aluno, e ele continuou, ele só obedeceu aquilo. Foi passado para ele, consciente, na caminhão, e não podia mais. Aí ele só obedeceu por lá, ele trouxe ele até o pastel, fiz o PCO, e ele conseguiu. Não pagando até tempo com a gente. Se não fosse para você fazer o PCO, você teria levado esse ônibus de estudante para a delegacia? Não tinha não. Tinha resolvido no local. Resolvi no local, nada seguido. Aí a gente ainda estava estabelecendo. Levar uma delegacia de estudante, a tarefa muito difícil, né? A pessoa do caminho certinho para a escola e para a delegacia. Antigamente, alguém insultava o policial, dava dedo pro policial, era como fazer o quê? Antigamente, lá há uns 15 anos atrás. A gente resolvia daquela forma, né? Mas hoje não tem PCO. Então o TCO diminui a violência policial. Diminuiu uma forma, eu. Agora o arroz é A na caneta. caneta, aqui, ele brincava com a caneta. Tá bom. Eu na justiça. Muito obrigado. Eu gosto desse depoimento, pessoal. O Cabo Humberto é uma figura, né? O Cabo Manga Rosa. Foi o Capitão Micael que gravou o vídeo, né? Lá no Pelotão de Parelhas, lá no nosso interior. E lá continua se fazendo TCO normalmente. Esses pequenos problemas de rotinas no interior que resolve-se facilmente, né? E a caneta é a sua arma. Você vai usar a caneta cheia e é a sua arma. E você bate naquela questão inicial de resolução de conflitos. E como é que está esse processo de implantação? Você disse, não, é real, não é real? Vou explicar como é que está. Hoje é cenário nacional, mas hoje o RN está uma implantação parcial, menor de 50%. Detalhe de porcentagens, não posso informar agora. Por quê? Sim, a implantação é real, mas estamos abaixo de 50%. Nós estamos criando agora vai ser criada agora a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação em processo sustentável de segurança pública, certo? Vai ser um órgão, vai ter um gestor de assuntos estratégicos, vai ter o gestor de sistemas organizacionais e em cada unidade vai ter um gestor de acompanhamento da atividade de capacitação. Quem vai ser responsável pelos TCOs? Vai ser os GAC, certo? E por que esses nomes? Esses nomes é que está sendo implantado agora no RN também um sistema informatizado. E esse é o padrão de organização dos sistemas informatizados que estão vindo de Brasília. Nós só estamos agora unindo o útil e o agradável. Vai ser criada a comissão do TCO vai ser envolvida por essa, juntamente com a implantação dos outros sistemas. Nosso primeiro processo dessa comissão que vai tomar conta é o processo de coleta de dados de ocorrências atendidas pela polícia. Ou seja, TCO, BO, autos em flagrante. É o maior processo que nós temos de entrega de valor do sistema de segurança pública. Certo? A lavratura do TCO é um subprocesso desse grande processo. O BO-PMRN é um subprocesso desse processo. O auto de prisão em flagrante, o inquérito, é tudo subprocesso desse grande processo de coleta de dados. E tudo isso vai ter que desaguar no TJ, no sistema do TJ, que é o PJE, que já está em fase de treinamento com alguns policiais do nosso estado para inserir o TCO lá. Também tem a previsão de integração do sistema da Senasp, que é um sistema Sinesp-CAD, de atendimento de cadastro de ocorrência, com a ferramenta do PJE. E vai ser aquela demanda que vocês estão falando. Pô, cadê o TCO digital? Esperamos que com o desenvolvimento do Senasp, juntamente com o Estado, essa parte de implantação do Sinesp-CAD, podemos também tornar isso realidade, logo, nos próximos anos. Próximo ano. Vamos pensar em um ano nesse sentido. Porque a comissão está sendo formada agora, nós temos vários starts agora. Outra ferramenta que nós estamos
também implementando é o CAD-RN, que é a mesma coisa da Senasa, mas só que é uma ferramenta local. É tudo em paralelo. Nós estamos vendo, um é no interior e outro é na capital. Vai ter um momento que vai ter que ser integrado tudo isso. Então nós estamos agora na criação da nova comissão. Mapeamento de processo vai ser coisa permanente. Diagnóstico vai durar esse mês. Cronograma de implantação logo em seguida. Curso de lavratura daqui nos próximos 2 meses vai ser montado o curso de multiplicador. Para depois realmente a cada mês vai ter um curso nas unidades de lavratura de TCO. Porque os senhores estão tendo essa visão inicial, mas a ideia é fazer 3 dias de curso ou 2 dias de curso com prática na rua. Não essa prática que a gente vai fazer agora. Implantação dos sistemas informatizados está num cronograma de 3 anos, porque é a implantação do sistema todo, desde o boletim até a integração com o TJ. Pessoal, avaliação, certo? Agora a avaliação vai ser grupo de 5, por favor façam os grupos de 5. Dividam-se as tarefas em comandante da guarnição, auxiliar do patrulheiro, vai ter um acusado, vai ter uma vítima, vai ter uma testemunha. Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou dar para vocês uma situação e perguntas, vocês vão seguindo passo a passo, acertando ou errando as perguntas. É prova já. Essa prova é a que tem maior valor de pontos, certo? E em algum momento vão pedir para você pegar uma declaração do acusado. Baseado na historinha que eu dei para vocês, você vai dizer sua declaração de acusado. Eu, como acusado, me senti, não ofendi ninguém, ou não estava perturbando, ou a vítima. Ele estava com o som ligado. Vocês inventem a história mesmo, vocês inventem entre vocês, certo? Porque baseado no que você declarar, vai se seguir o TCO digital, certo? Aí vocês vão fazer um TCO. Atentos, imprimam o formulário e façam um TCO na mão do grupo e depois coloquem no sistema. Porque esse vai ser o processo inicial do TCO na PM. Vai fazer o TCO na mão ou digitado, depende da situação, vai ser assinado e vai ser inserido no sistema digitado pela equipe do batalhão no sistema da PJE, que é o sistema do TJ. Então vamos meio que simular. Eu não sei qual é a interface do PJE, que eu vou fazer o treinamento ainda, para vocês terem ideia. E eu vou ter que treinar e dar o treinamento para vocês depois. Em outro momento eu vou encontrar vocês aí no estado. Pessoal, toda essa questão de referências que eu tirei até agora em relação a processos, em relação a aula, certo? Leiam esse manual da PRF, é o MPO 024, certo? Esse manual, o MPO 024, tem todas as contravenções e todos os crimes de menor potencial ofensivo com aquela tabelinha que eu mostrei. Tem um enquadramento legal, vai ter lá, exige ou não representação da vítima, exige vítima e outras coisas, certo? Por favor, na prova, mandem mais uma vez questões, perguntas, que eu posso gravar vídeos extras, sim, sem dúvida disso, certo? Para detalhar mais, pensar em mais crimes, pensar em mais situações, porque toda vida tem situação nova, todo dia muda esse negócio, certo? Porque a nossa legislação é assim, não tem o que fazer. Então, muito obrigado por esses encontros, eu acho que foi bom ter contato com vocês assim, mesmo que seja assim virtual, foi muito bom. Logo, logo vamos ter contato presencial em algumas unidades, começando pelo interior, pelo processo de implantação, certo? E muito obrigado. Leiam esse manual, escrevam, tirem dúvidas, mandem e-mail, tá bom? Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de curso e bem-vindo à escala de serviço, hein? Abraço!